Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. Vamos continuar nossos estudos acerca da geometria analítica. E nessa aula nós vamos falar sobre as posições relativas de reta e circunferência, tá? Uma reta e uma circunferência, beleza? Bom, uma reta e uma circunferência, elas podem ocupar três posições relativas. São as posições que nós vamos estudar aqui. Elas relacionam sempre com um número de pontos que a reta e essa circunferência têm em comum, pessoal. Então, vai haver aí intersecção ou não em relação à reta e à circunferência dada. Como é que a gente vai saber isso? Nós vamos saber através de uma comparação. Nós vamos comparar o raio da circunferência e a distância do centro da circunferência até a reta. E aí nós vamos relacionar, vamos comparar essas medidas, beleza? Bom, nós temos então aqui uma circunferência, o raio é R, que está perpendicular ao ponto P, e uma reta R que está tangenciando aqui essa circunferência no ponto P. Então já falei para vocês, né? Se a reta está tangenciando, então é claro, essa reta ela é tangente à circunferência. Qual é a intersecção entre essa circunferência e esta reta? Nada mais é do que o nosso ponto P. Então, se a minha reta interceptar a minha circunferência em um único ponto, eu sei que ela vai ser então uma reta tangente, beleza? Uma outra relação, então, como eu estava falando para vocês, é comparar o raio em relação à distância do centro da circunferência até a minha reta. Então, se você observar aqui, ó, o raio é a nossa própria distância. Então, aqui, quando o raio for igual à distância entre o ponto, né, o ponto da origem aqui da circunferência, no caso o centro da circunferência, e a reta forem iguais, né, tiver a mesma medida, então nós sabemos aí que a reta será tangente à circunferência, ok? Bom, mais uma posição que nós temos aqui, perceba que esta reta ela está interceptando a nossa circunferência em dois pontos. Se ela intercepta em dois pontos, então nós temos que é uma reta secante. Qual é a relação que existe acerca da medida do raio e a distância do ponto até esta reta? Então nós temos aqui que a distância ela vai ser menor do que o raio. Se ela é menor do que o raio, então essa reta ela vai cortar a nossa circunferência em dois pontos. Então, se ela tem dois pontos comuns, então nós temos que essa reta será secante à circunferência, ok? Temos ainda aqui ó, uma reta que ela não vai interceptar a nossa circunferência no caso, né? Se ela não intercepta a nossa circunferência, nós vamos ter que ela é exterior à circunferência. E a relação que existe entre o raio e a distância entre o centro e a reta é que a distância ela vai ser maior do que o raio da circunferência, ok? Então a gente percebe aqui, ó, se a distância for maior do que o raio, então com certeza essa reta ela é exterior, tá? E aí não existe nenhuma intersecção, não tem ponto comum nessa relação. Bom, essas são as três posições relativas que nós temos acerca de uma reta e uma circunferência. Ela pode ser tangente, ela pode ser secante e ela pode ser exterior, beleza? E aqui a gente vai ver algumas propriedades acerca dessas posições, tá? No caso aqui, nós vamos ver uma relação da tangente. Toda tangente em relação a uma circunferência, ela sempre vai ser perpendicular ao raio no ponto de tangência, tá? Então, por isso, a sinalização aqui de um ângulo de 90 graus. Então, se você projetar o raio em relação ao ponto de tangência, sempre será um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, essa é uma propriedade da tangente. E uma outra propriedade é que temos que por um ponto de uma circunferência
pode se traçar uma única tangente, beleza? Então, olha lá, de novo. Por um ponto que pertence a essa circunferência, só pode se traçar uma única tangente, ok? Nós vamos falar de uma outra situação, porque aqui vocês estão vendo que o nosso ponto P, ele pertence à circunferência. Então, por este ponto P, só pode ser traçada uma única reta tangente. Agora, se esse ponto P for interno, é claro que não dá para a gente traçar uma tangente, certo? Se esse ponto P for interno, não dá para você traçar uma tangente. Mas se esse ponto for externo, aí eu consigo traçar duas tangentes a essa circunferência passando pelo ponto P. Nós vamos discutir logo adiante, tá? Bom, então continuando aí essas propriedades que eu estava falando para vocês. Então, se o ponto P, olha lá, for interno à circunferência, então não tem a possibilidade da gente traçar uma tangente. Agora, se o ponto pertencer à circunferência, então eu consigo traçar uma única tangente. Porém, se esse ponto P ele for externo à circunferência, perceba que a gente consegue traçar aqui, ó, duas retas tangentes à circunferência, passando por este ponto P, beleza? Porque aqui nós temos aqui a ideia, então, de duas retas tangenciando a minha circunferência, onde nessas retas possui o ponto P em comum, ok? Bom, agora vem aqui a observação, ó. Para encontrar essas duas retas, basta você resolver uma equação obtida a igualar, ó, a distância do centro à reta ao raio da circunferência, beleza? Então a gente vai pegar a distância do centro até a reta e igualar ao raio da circunferência. Ou seja, nós estamos pegando aqui, ó, a distância de um ponto a uma reta e igualando ao raio. E aí nós vamos encontrar a equação dessas retas. Você pode obter dois resultados aqui quando você fizer essa equação. Você pode ter uma equação do segundo grau e, obviamente, você vai determinar as duas equações, ou ela pode ser uma equação do primeiro grau e, na sequência, você sabe que a segunda reta será do tipo x igual a xp, que é o ponto P, tá? A gente vai entender essa ideia nos exemplos. Olha lá, pessoal, essa aqui já é uma propriedade acerca da reta secante. Então, nós temos aqui, ó, a reta S, que está seccionando aqui a minha circunferência em dois pontos, beleza? Só que essa reta, você percebe que ela está passando pelo centro da circunferência. Se ela estiver passando pelo centro da circunferência, é certeza que ela será perpendicular a uma outra corda e ela vai estar dividindo essa corda ao meio. Então, ela vai estar cortando essa corda exatamente no seu ponto médio. Então, aqui você torna, ó, dois segmentos de mesma medida nesta corda. Beleza? Então, essa aqui é uma propriedade acerca da secante. Então, se S é perpendicular a B, passando, é claro, no centro da circunferência, então nós temos que aqueles dois segmentos ali serão congruentes, tá? E uma consequência dessa propriedade, temos que o diâmetro ele será perpendicular a uma corda que divide essa corda ao meio. Então é a mesma ideia. Então quando a gente pensa no diâmetro, é como se fosse uma reta secante que está passando pelo centro da circunferência. E esta mesmo está dividindo uma corda ao meio. Beleza? Então é uma consequência aí da secante. Vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. Determinar a posição relativa entre a reta R, aí ele deu a equação para a gente, e a circunferência C de equação. Então, ele deu aqui tanto a equação da reta quanto a equação da circunferência, beleza? Então, nesse primeiro momento, vamos determinar aqui qual é o centro e o raio dessa circunferência. Temos que o centro é 2, a coordenada x é 2, a coordenada y é menos 1, e o seu raio é igual a 2 raiz quadrada do 5, beleza?
Temos que lembrar das aulas anteriores como fazer isso, ok? Vamos seguir aqui rapidinho. E vamos agora fazer o quê? Vamos calcular a distância do centro até esta reta. Então, nós vamos utilizar esta formulinha, que esta formulinha é a distância entre um ponto e uma reta. No caso aqui, nós vamos calcular a distância entre o centro, que é o ponto que me interessa, e a reta que ele nos deu aqui, ó, tá? Então, essa aqui é a equação da reta. E aí depois a gente vai comparar com o raio e verificar qual é a sua relação, ok? Bom, vamos substituir então os valores. Então nós estamos substituindo aqui, ó, o coeficiente A, o coeficiente B, coeficiente C. E temos as coordenadas x e a coordenada y, que refere-se ao nosso centro. Vamos resolver. Vamos chegar então aqui, ó, já racionalizando a 3 raiz de 5. Pessoal, perceba, né, ó, se o seu raio é 2 raiz de 5, 3 raiz de 5, ele é maior do que 2 raiz de 5. Então, o que está acontecendo aqui? A distância entre o centro e a reta é maior do que o raio. Se é maior do que o raio, então a nossa reta aqui, ela é exterior à circunferência. Beleza? Então ela é exterior. Então você tem mais ou menos isso aqui, ó. Você tem uma circunferência, aqui é a sua reta que está passando, e a distância entre o centro e essa reta vai ser 3 raiz de 5, enquanto o raio é apenas 2 raiz de 5, ok? Então aqui a gente percebe então que esta reta ela é exterior a essa circunferência, beleza? Bom, pessoal, então esse aqui é um jeito de resolver. Uma outra maneira de você resolver é através de um sistema de equações. Aí nesse sistema de equações, se essa reta for tangente ou se ela for secante, você vai encontrar os pontos de tangência, o ponto de intersecção, né, no caso. Então, se for tangente, é claro, você vai achar o ponto de intersecção, e se for secante, você vai achar os pontos aí de intersecção. Ou seja, então, se você encontrar um ponto como solução, vai ser tangente. 2 pontos como solução, vai ser secante. E se não houver pontos, você sabe que ela vai ser externa. Então, olha lá. Ao resolver um sistema, nós vamos chegar numa equação do segundo grau. E aí basta a gente analisar o nosso discriminante. Através do discriminante, a gente consegue definir qual é a posição da reta. Olha lá. Se o delta for maior que zero, nós aprendemos que a nossa equação vai admitir duas raízes reais distintas, ou seja, x1 é diferente de x2. Então a reta será secante, porque você vai ter aqui 2 pontos, ok? Agora, se o delta for maior, agora, se o delta for igual a zero, a equação admite duas raízes reais, ou seja, x1 é igual a x2. São as raízes duplas, então você só tem um único ponto. Então você vai ter uma reta tangente. Agora, se o discriminante, que é o nosso delta, for menor que zero, a sua equação não possui raízes reais. E se não possui raízes reais, então você sabe que essa reta será exterior à circunferência, beleza? Agora, é claro, se você precisar encontrar os pontos de tangência, de intersecção, aí basta você encontrar as raízes e encontrar o valor do y correspondente a cada raiz, tá? É claro, nós vamos resolver aqui também utilizando a ideia das equações para a gente entender melhor, tá? Então vamos fazer aqui mais um exemplo. Suponhamos aqui as seguintes retas e a circunferência. Então nós estamos dando aqui duas equações de reta, R e S, e uma equação da circunferência. Agora ele está pedindo para nós encontrarmos quais são as posições relativas de R e S em relação à circunferência. E se for o caso, ele quer então os pontos de intersecção. Ó. Então nós vamos ter que encontrar esses pontos. Então é interessante a gente seguir o caminho aqui do sistema de equações. Então é o que nós vamos fazer, beleza?
Bom, resolvendo então o sistema, vamos pegar aqui ó, a equação 1 e a equação 2, analisando a reta R e a equação da circunferência, tá? Bom, resolvendo esse sistema só dá para ser feito por substituição. Então, nós vamos fazer aqui o isolamento de uma das variáveis. Nesse caso, nós estamos isolando o valor do y. Vamos substituir lá na equação 2, ó, no lugar do y, nós estamos colocando 10 menos 3x sobre 4. E aí, vamos resolver aqui esta equaçãozinha. Perceba que nós vamos cair numa equação do segundo grau, certo? Caindo numa equação do segundo grau, nós vamos verificar o nosso discriminante, que é o delta. Então, o delta aqui para nós vai ser igual a zero. Se ele é igual a zero, lembra lá que eu falei, x1 é igual a x2. Então, nós temos um único ponto. Se é um único ponto, então a gente sabe que essa reta vai ser tangente à circunferência. Bom, no exercício ele pediu para nós calcularmos aqui também e determinarmos o ponto de intersecção, certo? Quando o nosso delta é igual a zero, basta nós fazermos x igual a menos o b sobre o 2a. E aí nós vamos encontrar a nossa raiz, tá? Nesse caso, a nossa raiz vai ser igual a 6 quintos. Agora nós temos que ir lá naquela equaçãozinha que nós isolamos o y e vamos substituir por 6 quintos. E vamos encontrar então um y igual a 8 quintos. Feito isso, nós temos o ponto de intersecção, que vai ser a coordenada 6 quintos e 8 quintos. Beleza? Bom, agora vamos fazer a intersecção da reta S com a circunferência. Então, a mesma ideia. Temos as duas equações, vamos isolar uma variável na equação da reta e vamos substituir na segunda equação. Substituindo na segunda equação, vamos chegar aqui também numa equaçãozinha do segundo grau. Vamos fazer o discriminante apenas para verificar se a quantidade de raízes, né? Então, nós chegamos aqui, ó, no delta igual a 36. Então, é maior que zero. Se é maior que zero, nós temos duas raízes reais e distintas. Então, nós temos x1 diferente de x2. Por isso, esta reta ela será secante à minha circunferência. Então, nós teremos aqui dois pontos de intersecção, ok? Bom, vamos encontrar esses dois pontos. Você, é claro, pode seguir aqui com Bhaskara, mas como é uma equação incompleta, nós vamos fazer por evidência. Fazendo por evidência, nós temos então o x igual a zero e o x igual a menos 2. Então, nós teremos esses dois pontos de tangência. Então, fazendo x igual a zero, nós vamos achar o y igual a menos o 2, ok? E então, nós temos o ponto 0 e menos 2. Fazendo x igual a menos o 2, nós teremos o y igual a zero. Então, nós temos o ponto menos 2 e 0. Esses são os dois pontos de tangência. Então, perceba aqui, pessoal, que nós fizemos duas maneiras de determinar aqui a posição relativa de uma reta e uma circunferência. Nós analisamos comparando a distância entre o centro e a reta com a medida do raio e depois nós fizemos por sistema de equações para determinar também qual é o ponto de intersecção caso haja entre a equação e a circunferência. Beleza? Vamos aqui mais apresentar para vocês o resultado, como essas equações ficariam, né, acerca da figura. Então, olha lá. Perceba que nós temos aí a circunferência, que é a equação que foi dada. Temos aqui a reta que é tangente e temos a reta que é secante à minha circunferência. Então, nós temos aí a reta R, que a gente tinha determinado primeiro, que é a tangente, e a reta S, que ela é secante, interceptando em dois pontos na minha circunferência. Beleza? Então, aqui é a representação gráfica dos exercícios que a gente acabou de desenvolver. Beleza? Vamos agora fazer alguns exercícios na raça aqui. Vamos lembrar como fazer também, determinar o centro da circunferência, o raio. Se necessário, nós vamos relembrar, tá bom? Mas eu vou fazer também pelas equações para que isso possa ficar mais claro na sua cabeça. Então vamos lá, ó. Determinar a posição relativa entre a circunferência, foi dada aqui a equação,
e temos também a equação da reta, beleza? Então, nesse caso, pessoal, ele não pediu para nós o ponto de intersecção. Então, você pode fazer a distância entre o centro e a reta, ou você pode fazer pelo sistema de equações, tá? Bom, vou fazer esse aqui pelo sistema de equações e o próximo exercício eu faço com a distância entre o centro e a reta para a gente relembrar. Bom, então nós temos o seguinte sistema, né? Nós teremos 2x menos y menos 1 igual a zero, que é a nossa reta, e a nossa equação da circunferência é x² mais o y² menos o 3x mais 2y menos 1 igual a zero. Bom, a ideia é você isolar uma variável aqui na nossa reta, certo? Eu vou isolar o valor do y. Então, o y está negativo, vou passar só ele para o outro lado positivo, os demais vão manter a mesma coisa. Então, eu tenho aqui 2x menos 1, beleza? Então, aqui é a minha equação 1, aqui é a minha equação 2. Então, eu vou fazer o que agora? Ó? Eu vou substituir a equação 1 na equação 2. Então, onde tiver o y, nós vamos colocar 2x menos 1. Então, vai ficar x ao quadrado mais o y². Então, vamos colocar aqui, ó, 2x menos 1 ao quadrado, menos o 3x mais o 2y. Então, é 2 vezes, vamos colocar o y, que é 2x menos 1. Seguindo a equação, menos 1 igual a zero. Vamos resolver isso aqui, tá? Então, vai ficar x². Perceba que aqui nós temos um produto notável da diferença, então vamos desenvolver o nosso quadrado aqui, ó. Então, vai ficar o primeiro ao quadrado, já vou ir direto, ó. Então, vai ficar 4x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar 4x mais o segundo ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado é 1. Aí continua, menos 3x, o 2 nós vamos fazer a distributiva, 2 vezes 2x mais 4x, 2 vezes menos 1 menos o 2, e menos 1 aqui no finalzinho igual a zero. Vamos fazer agora os nossos termos semelhantes. Nós temos x² mais 4x, vai ficar 5x ao quadrado. O menos 4x com menos x, menos 3x, mais 4x. Bom, aqui a gente já cancela, né? Ficou só o menos 3x. Menos 3x, o mais 1 com menos 1, ficou só o menos 2. Então, menos 2 igual a zero. Pessoal, então aqui, ó, tá vendo? Chegamos aqui numa equação do segundo grau. Então, nós vamos fazer o delta para verificar. b² menos 4ac. Então, o nosso b é menos 3 ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 5, vezes o c, que é menos o 2. Então, delta é igual a 9, 4 vezes 5 vezes 2, nós temos que é 40, sinais iguais, sinal de mais, então delta é igual a 49. Então, nós chegamos a uma ideia que o delta é maior que zero. Se é maior que zero, nós temos o x1 diferente de x2. Portanto, essa nossa reta ela será secante a esta minha circunferência. Ela vai interceptar em 2 pontos, beleza? Precisamos encontrar esses pontos? Não, aqui não há necessidade porque ele não pediu. Bom, vamos fazer mais um. Determinar a posição relativa entre a circunferência. Então, aqui foi dado para nós a equação e a reta. Perceba, pessoal, que é a mesma que a gente fez anteriormente, né? Olha lá, vou voltar aqui. Perceba que é o mesmo exercício, só que a gente vai desenvolver de uma outra forma, que é analisando a distância. Então, olha lá, o que eu preciso da distância? A distância do centro a essa reta, eu vou colocar aqui reta R, vai ser igual a x mais by mais c dividido pela raiz quadrada de a² mais o b ao quadrado. Então, eu preciso do centro da minha circunferência e a equação da reta eu já tenho aqui, certo? O a aqui é 2, o b é menos 1 e o c também é menos 1. Então, eu só preciso olhar agora para a minha equação da circunferência, certo? Vamos achar o centro.
O centro quem vai ser? Ó, vou pegar aqui, ó, menos 3 dividido por 2. E o y, que é o 2, dividido por 2. No caso aqui, menos 2, né, pessoal? Bom, então quem é o meu centro? Vai ser o 3 sobre 2, e 2 dividido por menos 2 vai dar menos 1. Então, essas são as coordenadas do meu centro. Como é que eu vou determinar o raio? O raio tem uma formulinha, né? Que você utiliza com as coordenadas do centro. Então, você tem o a quadrado, que é o x do centro, mais o b quadrado, que é o y do centro, menos o c, que é o termo independente lá da equação da circunferência. Então, nós temos aqui, ó, a ao quadrado, então, é 3 sobre 2 ao quadrado, o b quadrado é menos 1 ao quadrado, e o c, olha lá, quem é o c? O c vai ser o menos 1, o c da minha circunferência. Então, é menos 1, então vou colocar aqui direto, ó, mais 1, ok? Bom, então aqui o nosso raio será a raiz quadrada. 3 meios na 2 vai ficar 9 sobre 4, mais o 1 mais 1, ok? Bom, então o nosso raio vai ser igual a 9 quartos mais o 2. Fazendo aqui a nossa voltinha, 4 vezes 2, 8, mais o 9, 17, copia quem está embaixo. Então vai ficar 17 sobre 4. A gente consegue extrair a raiz quadrada do 4, então vai ficar a raiz de 17 sobre 2. Esse é o nosso raio, tá? Então vamos segurar aqui a nossa informação, essa relação do raio, e vamos calcular agora a distância entre o centro e essa reta, né? Bom, agora nós vamos calcular a distância do centro à reta. Para você não se perder, a gente pode colocar aqui, ó, quem é o A? Nós vamos olhar para a nossa reta, é o 2. Quem é o B? É o menos 1. E o C também é menos 1. O x que nós vamos utilizar ali é da coordenada do centro, é 3 sobre 2, e o y, que é igual a menos 1. Beleza? Então, são essas informações que nós vamos substituir aqui agora. O a, 2. O x é 3 sobre 2, mais o b é menos 1. O y também é menos 1, mais o c, que é menos 1. Ok? Tudo isso dividido pela raiz quadrada. O a é 2 ao quadrado, o b é menos 1 ao quadrado. Então, igual, vamos simplificar. Aqui 2 por 2 vai ficar só o 3. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, né? Então vai ficar mais 1, menos 1. Tudo isso sobre, vamos aqui direto, 2 ao quadrado 4, 1 ao quadrado é 1, então vai ficar a raiz quadrada do 5. Então nós temos 3 dividido pela raiz do 5. Beleza? Bom, claro que você pode racionalizar, tá? E a gente vai tentar comparar aqui com os nossos valores. Mas já dá, pessoal, para a gente ter uma ideia, ó. Pensa aqui comigo. Você tem a raiz quadrada 17. Se você pensar na raiz quadrada 16, isso é igual a 4, certo? Então, a raiz quadrada 17 é maior do que 4, beleza? Supondo que fosse 4, você ia pegar 4 dividido por 2, então daria 2. Então, isso aqui é aproximadamente 2, alguma coisa. Esse é o nosso raio, certo? Vamos pensar então agora na distância do raio. Vamos pensar agora na distância do centro até essa reta. Olha lá, você tem 3 dividido pela raiz quadrada do 5. Raiz quadrada do 5, você pode comparar assim. Raiz quadrada do 4 é quanto? É igual a 2. Então, a raiz quadrada do 5 é 2, alguma coisa, certo? Então, você tem 3 dividido por 2, supondo essa ideia. Você tem 3 dividido por 2, isso dá 1,5. Bom, então já é menor do que o raio, olha lá. Beleza? Então, o que está acontecendo aqui?
a distância do centro ao raio, a distância do centro à reta é menor do que o raio. Se é menor do que o raio, então ela é secante. Então aqui a gente fez o mesmo exercício, mas de uma forma diferente de resolução, ok? Bom, então você escolhe qual o caminho que você achar melhor. Ou faz por sistema de equações, ou faz analisando a distância do centro à reta e ou a comparando com o raio, tá? Lembrando que se ele pedir o ponto de intersecção, pessoal, é interessante então você seguir o sistema de equações, tá? Bom, mais um exercício. Dado o ponto P e a circunferência de equação, determine as equações das retas que passam por P e são tangentes à circunferência, certo? Pessoal, esse exercício é aquela ideia no qual a gente tem duas retas tangentes passando pelo ponto P, que é um ponto externo à minha circunferência, tá? Essa já é a ideia que nós temos aqui. Professor, mas como é que eu sei disso? Como é que eu sei que esse ponto ele vai ser externo? Você vai verificar da seguinte maneira, ó. Você vai pegar a equação da sua circunferência e no lugar do x e o y, você vai colocar coordenadas do ponto P e ver o que acontece. Se for igual a zero, esse ponto pertence à circunferência. Se for maior que zero, esse ponto ele é externo à circunferência. E se for menor que zero, então esse ponto será interno à circunferência. Então vamos verificar a posição desse ponto, tá? Então vamos substituir. Onde tiver o x, nós vamos colocar o 4, e onde tiver o y, nós colocamos menos o 3. Então vai ficar 4 ao quadrado, mais o menos 3 ao quadrado, mais o 6 que multiplica o 4, menos o 2 que multiplica o menos 3, mais o 9 igual a zero. 4 ao quadrado, 16, 3 na 2 vai dar 9, 6 vezes 4, 24, menos 2 vezes menos 3, mais o 6, mais o 9 igual a zero, tá? Então nós temos aqui 25, temos aqui o 30 mais o 9. Então temos aqui que vai dar 64. 64 é maior que zero. Portanto, esse ponto P que foi colocado aqui para nós, ele é externo à minha circunferência. Beleza? Agora, pessoal, nós vamos olhar para a nossa circunferência, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado mais o 6x menos os 2y mais 9 igual a zero. Por que nós vamos olhar para a nossa circunferência? Eu vou tirar daqui quem é o nosso raio e quem é a coordenada do centro, porque nós vamos precisar dessas informações para a gente determinar aqui as equações da reta que são tangentes aí à circunferência, tá? Bom, então vamos localizar o centro aqui, ó. O centro da minha circunferência, vamos pegar o x. O x, ó, vai ser o 6 dividido por menos 2. E o y vai ser menos o 2 dividido por menos 2. Então, o centro vai ser 6 por menos 2, nós temos que é o menos o 3, e menos 2 por menos 2 a gente tem que é o 1. Essas são as coordenadas, essa é a coordenada do centro. O nosso raio, raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado menos o c. Então, vamos lá. Raiz quadrada, o a é menos 3, lembra que é a coordenada do centro. O b é 1 e o c é o termo independente aqui da nossa circunferência, que é o 9. Então, menos o 9. Então, nosso raio vai ser igual a 9 mais 1 menos 9, ou seja, é a raiz quadrada do 1. Então, o raio vai ser igual a 1. Então, essas informações aqui a gente precisa guardar, tá? Então, nós temos aqui a relação do raio e o centro da minha circunferência. Bom, na próxima tela, então, a gente vai ter aqui um desenho, que é a representação gráfica do que a gente acabou de fazer, tá? Então, nós temos o ponto P, que é externo à minha circunferência. Então, vai haver duas retas tangentes à circunferência passando por este ponto P. O raio nós determinamos lá que é igual a 1, ok? E o centro da minha circunferência que é menos 3 e 1. Isso a gente tinha definido. Agora é uma coisa importante, ó.
perceba que a distância do centro até a minha reta é o próprio raio, né, pessoal? A gente aprendeu isso lá, ó. Retas tangentes a uma circunferência, a distância entre o centro a esta reta é igual ao raio. Então, eu tenho que a distância do centro à reta vai ser igual a 1. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos utilizar também uma formulinha da distância entre o centro e essa reta. Mas antes, o que a gente vai pensar? No formato da equação da reta. Para determinar a equação dessa reta, eu preciso lembrar do seu formato, tá? Então, a gente sabe que o formato da equação da reta é ax mais by mais c igual a zero. Esse é o formato da equação geral da reta, ok? Mas para isso, para eu chegar nisso, né, eu preciso de algumas informações. Por exemplo, eu preciso do meu coeficiente angular, tá? Então, coeficiente angular da minha reta, e eu preciso de um ponto conhecido. Se eu tiver essas duas informações, eu utilizo a formulinha do Yo-Yo Michoxô, que é y menos y0 igual a m que multiplica x menos o x0. Bom, o ponto que pertence a essa reta eu já tenho, que é o 4 e o menos 3. Esse ponto pertence à reta. Então, eu só preciso descobrir agora quem é o meu coeficiente angular. Beleza? Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenvolver essa formulinha substituindo o meu ponto e vou deixar o meu coeficiente angular até o final. Deixando até o final, eu vou chegar nesse formato da equação geral da reta, no qual nós vamos retirar os nossos coeficientes e aí sim a gente vai substituir na formulinha da distância do centro à reta. Então vem aqui comigo, ó. Vai ficar y menos. Quem é o y0 é a informação que tem lá no ponto conhecido, que no caso é menos o 3. Coeficiente angular multiplica x menos x0, que é o nosso 4 ali, que é a coordenada do ponto P. Então eu tenho y mais 3 igual a mx menos 4m. Arrumando isso daqui, nós vamos ficar com mx menos o y menos o 4m menos o 3, isso igual a zero. Então perceba aqui, pessoal, que a ideia que nós chegamos é o formato da equação geral da reta. O m aqui nós temos que é o nosso a, o menos 1 é o nosso b, e esse termo aqui é o c, que está no formato que eu falei aqui para vocês, ó, formato da equação da reta. Sabendo esses coeficientes, agora eu vou substituir na formulinha da distância. Olha lá, a distância do centro à reta, vamos lembrar da fórmula, é ax mais by mais c dividido pela raiz quadrada de a quadrado mais o b ao quadrado. A distância entre o centro e a reta, a gente já sabe que é 1, que é o próprio raio. Então, vamos colocar aqui, ó, igual a 1. Vamos substituir aqui o a. O a para nós é o m, vezes o x. O x é a coordenada no nosso centro, que é menos 3. Multiplica menos 3. O b é menos 1. Então, vou colocar aqui, ó, mais menos 1, que multiplica o y, que é 1, certo? Mais o C. O C para nós ali, ó, é menos 4m menos o 3. Tem que colocar tudo. Dividido por o A. No caso aqui vai ser para nós o m, então é m quadrado. E o B, que é menos 1 ao quadrado, já vou colocar direto aqui, ó, mais 1, tá? Bom, eu já vou passar essa raiz multiplicando, então vai ficar raiz quadrada de m quadrado mais 1 igual. Vamos resolver então nosso numerador aqui. Menos 3 vezes m, menos 3m, certo? Depois, menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 4m, menos o 3. Então, nós vamos ficar com a raiz quadrada de m quadrado mais 1 igual a menos 7m menos o 4. Beleza? Bom, pessoal, aqui você caiu numa equação irracional. Então, vamos elevar ambos os membros aqui
ao quadrado, ok? Para cancelar a nossa raiz. Então, vamos ficar aqui com m quadrado mais 1. Então, nós temos aqui o desenvolvimento do quadrado, que é menos 7m, menos o 4. Já vou colocar aqui para vocês o desenvolvimento direto, para a gente já ganhar um pouquinho mais de tempo. Então, aqui vai ficar 49m quadrado, mais 56m, mais o 16. Beleza? Bom, então, neste caso aqui, vamos passar tudo para um lado da igualdade. Então, a equação final vai ficar 48m quadrado mais 56m mais o 15 igual a zero. Aqui você vai desenvolver o Bhaskara, né? Vai calcular o delta, por fim o Bhaskara, e nós vamos chegar em dois valores aqui para o m. O m1 você vai chegar em menos 3 sobre 4, e o m2 nós vamos chegar em menos 5 sobre o 12, tá? Eu estou indo direto porque nós já sabemos calcular as raízes aqui de uma equação do segundo grau, ok? Feito isso, nós vamos substituir então o nosso m lá na nossa equação. Então, a gente vai vir aqui, ó, vamos substituir o m na nossa equaçãozinha, beleza? Então, olha lá, vamos ver como que vai ficar. Então, lembrando então nossa equação. Lembrando a equação que nós chegamos, foi mx menos y menos 4m menos o 3 igual a 0. Vamos fazer aqui então o nosso m igual a menos 3 quartos. Então, onde tiver o m, vamos colocar menos 3 quartos. Então, vai ficar menos 3 quartos x, menos o y, menos o 4 vezes o menos 3 quartos, menos o 3, igual a 0. Vamos simplificar, né? Aqui dá para fazer 4 por 4. Aqui vai ficar menos 3 quartos de x, menos o y, menos com menos mais. Então, aqui é mais 3, menos 3 igual a 0. Bom, 3 menos 3, 0. Ficamos, então, com menos 3 quartos de x, menos o y, igual a 0. Ok? Para tirar aqui essa fração, a gente pode multiplicar tudo por 4. E aí, para deixar o x positivo, a gente vai multiplicar por menos 4, que aí fica melhor, tá? Então, multiplicando, vai ficar x menos 4y igual a 0. Essa é a nossa primeira equação da reta, ok? Na próxima, nós vamos fazer, então, o nosso m igual a menos 5 sobre o 12. Vamos substituir lá. Então, vai ficar menos 5 sobre 12, x, menos y, menos o 4 vezes o menos o 5 sobre 12, menos o 3 igual a 0. Vamos resolver. Bom, então nós temos aqui, ó, menos 5 sobre 12x, menos y, o 4 dividido por 4 e 12 por 4, então nós ficamos aqui com mais 5 sobre 3, menos o 3 igual a 0. Vou fazer a ideia da equação anterior. Como a gente tem um 12 aqui, eu vou multiplicar tudo por 12 e 12 é divisível por 3. Então, vou multiplicar por 12, e como o x aqui está negativo, a gente vai multiplicar também por menos 12. Então, vai ficar x mais 12y, certo? Aqui nós vamos fazer 12 por 3 dá 4. 4 vezes 5, nós temos que é 20. Então, vai ficar menos o 20 e o 3 vezes o menos 12, né? Então, vai ficar mais 36, igual a 0. Arrumando aqui, vai ficar x mais 12y. 36 menos 20 vai ficar mais 16, igual a 0. Então, essa daqui é a nossa segunda equação. Pessoal, então, as duas equações que nós encontramos aqui, R e R', são essas duas equações que são tangentes a esta circunferência. Beleza? Vamos lá, pessoal, mais um exercício.
Encontre as retas tangentes à circunferência de equação que passam pela origem. Pessoal, a origem do plano cartesiano é a coordenada 0, 0, tá? Bom, então vamos verificar qual é a posição desse ponto em relação a essa circunferência. Lembra lá, é só você substituir no x e o y por zero, né? Então, 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, mais 4 vezes 0, mais o 4, e vamos ver o que acontece, né? Zerou tudo, ficou só o termo independente, então é igual a 4. 4 é maior que 0, portanto, a origem é externo, né? No caso aí, vai ser externo à circunferência. Então, vai ser um ponto que vai estar externo à circunferência. Bom, então o que vai acontecer aqui? Qual vai ser a característica da nossa reta que vai ser tangente a essa circunferência? Nós temos uma reta que ela pode estar passando aqui na origem nesse formato. E esse formato possui um formato y igual a mx, tá? Então, não tem aqui no caso o nosso coeficiente linear, lembra lá, né? Que a gente aprendeu. A equação reduzida da reta é y igual a mx mais b, por exemplo, ou mais n, que seja. Esse b aqui é o coeficiente linear. Ele representa o valor do y no qual a nossa reta vai interceptar. Ele refere-se ao ponto de intersecção do eixo y, certo? Lembra lá, como a nossa reta vai interceptar na origem, então nosso coeficiente linear aqui tem que ser igual a zero. Então, por isso que essa reta aqui que nos interessa, ela tem um formato y igual a mx, tá? A outra reta, ela tem uma característica, ó, que ela vai ter que passar por aqui, ó, tá? Vai ser esse eixo aqui, o próprio eixo y. Então, esse eixo y, ele tem ele tem um formato x igual a zero. Com x igual a zero, ele está passando aqui na vertical. Então, nós vamos ter essas duas ideias aqui para as equações tangentes a essa circunferência que nós estamos falando. Beleza? Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer igual o exercício anterior. Nós vamos determinar aqui quem é o nosso centro, quem é o nosso raio, e aí vamos analisar a distância entre o centro e a reta. E depois a gente vai tentar descobrir aí qual vai ser os valores dos nossos coeficientes, tá? Então a gente vai lembrar lá, ó, nós temos x igual a zero e nós temos y igual a mx, que é esse cara aqui que a gente vai se preocupar, né? Que uma equação a gente já tem, que é essa equação x igual a zero. Agora a nossa preocupação é y igual a mx. Então a gente vai identificar aqui, ó, qual é o valor do meu coeficiente angular. Bom, determinando então o centro da minha circunferência, vamos olhar lá, ó, menos 2 dividido por menos 2. O 4 dividido por menos 2. Então, meu centro ele tem coordenada 1 e menos 2, ok? O nosso raio é a raiz quadrada, vamos pegar lá, vai ser 1 ao quadrado, mais o menos 2 ao quadrado, menos o c. O c para nós ali na circunferência é o 4. Então, o raio é igual a raiz quadrada, 1 mais o 4 menos o 4. Ou seja, o nosso raio aqui vai ser a raiz quadrada do 1, que é igual a 1. Então, nós temos o centro da minha circunferência, o raio da minha circunferência, e agora nós vamos utilizar a formulinha da distância do centro até a reta para nós localizarmos aqui o nosso coeficiente angular. Então, nós temos a formulinha, que é ax mais by mais c, dividido pela raiz quadrada de a quadrado mais o b ao quadrado. Bom, agora a gente tem que identificar, pessoal, quem é o a, quem é o b e quem é o c. Isso eu tenho que olhar para a minha equação, ó. Lembra que o a, b e c a gente tem que pegar no formato da geral. Então vamos escrever aqui o formato da geral, como é que vai ficar. O y a gente joga dentro da equação, então vai ficar mx menos y igual a zero.
Então, o A aqui para nós é m, o B vai ser menos 1 e o C vai ser 0, tá? Então, sempre quando trabalhar essa formulinha da distância de um ponto e uma reta, a reta tem que estar na forma geral. Então, vamos substituir ali, ó. O A é o m, o x é a coordenada do centro, é 1, mais o B, que no caso para nós é menos 1, vezes o y, que é menos 2, mais o c, que é 0. Dividido, então, pela raiz quadrada de m ao quadrado, mais o b, que é menos 1, ao quadrado. Então, nós temos ali, ó, vai ficar m, menos 1 vezes menos 2 vai ficar 2, então m mais 2, dividido pela raiz quadrada de m quadrado mais 1. Bom, a distância entre o centro e a reta, pessoal, lembra lá, se essa reta ela é tangente, a distância vai ser igual ao raio. E o raio a gente já encontrou, que é igual a 1. Então, percebam que é igual ao exercício anterior. A gente tem que colocar aqui o valor do raio, a medida do raio, tá? Vamos multiplicar aqui cruzado, vamos chegar na seguinte situação. Vai ser a raiz quadrada de m quadrado mais 1 igual a m mais o 2. Lembra lá a equação irracional? Vamos elevar ambos os membros ao quadrado para cancelar a raiz. Então, vamos ficar aqui com m quadrado mais 1 igual, vamos desenvolver esse produto notável. Então, é o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 4m, mais o segundo ao quadrado, então vai ficar igual a 4. Bom, então já vamos resolver aqui simplificando o m quadrado com m quadrado. O 4 passa subtraindo, então vai ficar menos 4 mais 1 igual a 4m. Então, temos que é menos 3 sobre 4 é igual a m. Então, aqui nós encontramos o nosso coeficiente angular da reta que nós estamos procurando. Então, eu tenho que essa minha outra reta, ela vai ser y igual a menos 3 quartos do x. Beleza? Então, quais são as duas equações das retas tangentes aqui à minha circunferência? É y igual a menos 3 quartos do x e o x igual a 0. Eu vou colocar para vocês aqui a representação gráfica disso que a gente acabou de fazer, tá? Como é que ficaria o gráfico, então, dessa circunferência e essas retas? Então, percebam aí, ó, que nós temos a reta, que é x igual a 0, e esta reta que nós definimos, que é y igual a menos 3 quartos do x, e, é claro, a nossa circunferência. Então, nós temos aí as duas retas que são tangentes a esta circunferência. Vamos lá, pessoal, mais um exercício para a gente finalizar nossa aula. Determinar uma equação da reta que passa por P e determina na circunferência uma corda de comprimento L raiz de 5. Pessoal, se existe uma reta que está determinando uma corda na minha circunferência, essa reta ela só pode ser o quê? Secante. Então, eu tenho um desenho aqui para representar essa ideia que nós temos uma reta seccionando aqui a minha circunferência, tá? Bom, vamos olhar então para a nossa circunferência e vamos colocar aqui algumas informações, tá? Quais são essas informações? Eu quero o centro e eu quero o raio dessa circunferência. Então, eu vou calcular. O centro da minha circunferência, vamos olhar lá, ó, vai ser menos 11 sobre menos 2. E o y não está aparecendo aqui, ó, tá? Se não está aparecendo é porque é 0. Então, você tem 0 por menos 2. Então, a coordenada do meu centro vai ser 11 sobre 2 e o 0 para o y. Fechou? Agora, o meu raio. O raio é a raiz quadrada do x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o c. Tá? A gente já memorizou essa formulinha. Então, eu vou ter 11 sobre 2 ao quadrado, mais o 0 ao quadrado, menos o c, que é 9. Então, o raio vai ser raiz quadrada, 121 sobre 4, menos o 9. O raio vai ser igual
Vamos fazer a voltinha, 4 vezes o menos o 9, menos o 36, mais o 121, vai ficar 85 sobre o 4. Bom, 4 dá para extrair a raiz, então nós temos que a raiz de 85 sobre 2. Bom, então nós vamos colocar aqui na nossa circunferência as informações que nós encontramos. Nosso raio é a raiz de 85 sobre 2. O centro tem a coordenada 11 sobre 2 e 0, tá? E no enunciado, ele falou que a nossa corda ela tem um comprimento de raiz quadrada do 5, tá? Então, tudo isso aqui é a raiz quadrada do 5. Então, esse segmento que a gente traçou aqui, que é perpendicular à nossa corda, ela está passando no ponto médio dessa corda, tá? Que é uma propriedade da secante que a gente já tinha discutido anteriormente. Então, ela divide essa minha secante em segmentos congruentes. Então, nós temos aqui que vai ser a raiz quadrada do 5 sobre o 2. E aí, para descobrir a distância do centro até essa minha reta, basta aplicar Pitágoras no triângulo retângulo que está sendo formado aqui, ó. Então, nós teremos ali a nossa hipotenusa, que vai ser o raio da minha circunferência. Então, eu tenho ali, ó, a raiz quadrada de 85 sobre 2, vai estar ao quadrado, igual a distância ao quadrado, mais a raiz de 5 sobre 2 ao quadrado. Então, nós vamos ficar com 85 sobre 4, igual a distância ao quadrado, mais 5 sobre o 4. Beleza? Isolando, então, aqui nosso D, nós vamos ficar assim, ó, D igual, D ao quadrado, né? 85 sobre 4 menos o 5 sobre 4. Então, o D vai ser igual. 85 menos 5 é 80 sobre 4. Então, vamos tirar a raiz quadrada. Então, vai ser a raiz quadrada do 20. Beleza? Então, nós temos que essa distância vai ser a raiz quadrada de 20. Beleza? Bom, encontrando essa distância, nós temos que pensar agora na nossa equação da reta. Beleza? Bom, a minha equação da reta, a gente viu que tem o formato ax mais by mais c igual a zero. E tem uma formulinha que a gente utiliza, que é o Yoyomi Xoxô. Y menos y0 igual ao coeficiente angular vezes x menos o x0, que eu utilizo quando eu conheço um ponto e eu conheço o seu coeficiente angular. Então, essa ideia nós vamos aplicar aqui, tá? Porque eu conheço um ponto e vou tentar encontrar o meu coeficiente angular, como nós fizemos no exercício anterior, utilizando uma formulinha da distância do centro até a minha reta, beleza? Então aqui apareceu um outro desenho, mas é a mesma ideia que nós tínhamos definido anteriormente, tá? Então aqui nós temos a raiz de 5 sobre 2, nós temos o nosso raio, que é a raiz de 85 sobre 2, e nós já encontramos essa nossa distância, que vai ser a raiz quadrada do 20, ok? Agora vamos achar o formato da nossa equação da reta, substituindo ali no Yoyomi Xoxô. Então, usando a formulinha do Yoyomi Xoxô, nós temos y menos y0, que é menos 1, igual ao coeficiente angular, que multiplica x, menos x0, que é 0, ok? Então, nós temos y mais 1 igual a mx. Colocando na forma geral, nós temos então mx menos o y menos 1 igual a 0. Então, aqui nós temos o a, que é o m, o b, que é menos 1, e o c, que é menos 1, ok? Partindo dessa ideia, a gente vai utilizar aquela formulinha da distância entre o centro e a reta, porque a gente já descobriu qual vai ser essa distância, tá? Então, vai ser a raiz quadrada do 20 igual, vamos usar a formulinha lá, ó, é ax mais by mais c dividido pela raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Então, vamos já substituir aqui direto pelas informações que nós temos. Então, vai ficar o a, que é o m, vezes
o nosso x do centro, vamos colocar aqui, ó, de novo aqui a coordenada do centro, que é o 11 sobre 2 e o 0 para o y. Então, é m vezes o 11 sobre 2 mais o b. Nosso b é menos 1, vezes o y, que é 0, mais o c, que é menos 1. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado, que é m quadrado, mais o b, que é menos 1 ao quadrado. Então, nós temos raiz de 20 igual. Então, vai ficar 11m sobre 2 menos 1 dividido pela raiz quadrada de m quadrado mais 1. Bom, pessoal, aqui então vou passar multiplicando. Então, 20 vai multiplicar nosso radicando aqui, né? Então, vai ficar raiz quadrada de 20m quadrado mais 20 igual. Aqui eu vou fazer a voltinha. Então, vai ficar 2 vezes menos 1 menos 2 mais 11m. Então, vai ficar 11m menos o 2 sobre o 2. Ok? Aqui nós chegamos numa equação irracional. Podemos elevar ambos os membros ao quadrado. Ok? Vamos cancelar aqui, né? Então, vai ficar 20m quadrado mais 20 igual. Vamos desenvolver aqui um produto notável, tá? Então, resolvendo esse produto notável, já vou colocar aqui direto para vocês. Vai ficar 121m quadrado menos 44m mais 4. Isso dividido por 4, que é 2 ao quadrado. Ok? O 4 a gente pode passar para o outro lado multiplicando. Então, nós vamos ficar com 80m quadrado mais 80 igual a 121m quadrado menos 44m mais o 4. Vamos passar tudo por um lado da igualdade, tá? E já vamos fazer os termos semelhantes. Por uma questão de espaço aqui também, eu já vou colocar a equação final aqui para a gente, tá? Vai ficar 41m quadrado menos 44m menos 76 igual a zero. Bom, então se a gente ajeitar aqui essa equação, fazer os termos semelhantes, vamos chegar nessa equação do segundo grau, ok? Agora nos cabe encontrar o M1 e encontrar o M2. Então, já sabemos também resolver uma equação de segundo grau. Eu já vou colocar aqui quais são as nossas raízes. O M1 vai ficar menos 38 sobre 41 e o M2 vai ser igual a 2. Então, nós vamos encontrar essas duas raízes se resolvermos aqui essa equaçãozinha do segundo grau. Beleza? Pessoal, no próximo slide, nós vamos escrever a equação da nossa reta, tá? Que nós vamos simplesmente substituir o nosso coeficiente angular nessa equaçãozinha aqui, ó. Nós vamos vir aqui e vamos substituir o nosso coeficiente angular por menos 38 sobre 41 e vamos substituir por 2, beleza? E também nós já vou colocar para vocês também a representação gráfica de como ficaria essa circunferência e essas duas retas, tá? Por que duas retas? Porque nós encontramos aqui, ó, dois coeficientes angulares. Nós caímos numa equação do segundo grau, logo nós temos duas soluções. Então, nós teremos aqui duas retas satisfazendo essa condição que ele nos deu aqui no enunciado, tá? Então, aqui já vai aparecer o desenho e vamos representar aqui, ó. Nossa equação da reta, então, substituindo os coeficientes, vai ficar y igual a 2x menos 1 e y igual a menos 38 sobre 41x menos 1. Pessoal, lembrando que aqui eu estou deixando na forma reduzida, né? Então, eu só peguei o y e passei para o outro lado positivo, beleza? Então, nós temos aqui, ó, essa equação da reta, que está aqui, ó, de verde,
é o y igual a 2x menos 1. E essa outra reta azul é o que nós definimos, que é um menos 38 sobre 41x menos 1, tá? Então, essas são as duas equações que nós temos. E aí você percebe, ó, que existe um ponto de intersecção aqui, ó, que é o nosso ponto P. O nosso ponto P que tem coordenada 0 e menos 1. Então, nesse caso, de fato, são duas retas que estão seccionando essa minha circunferência em dois pontos, tá? E aí, essa corda é o que a gente tinha definido no enunciado, que vale raiz quadrada do 5. Elas vão ter o comprimento raiz quadrada do 5. Beleza? Bom, pessoal, essa aula foi um pouco extensa, mas eu procurei fazer o máximo de exercícios possíveis aí para que vocês possam entender melhor esse conceito, tá bom? Bom, espero que tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.